nome da pregação de hoje é Darwinismo, a falsa religião. Vamos ler o Salmo 19. Verso 1. Os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia, declara isso a outro dia. Como assim, gente? O dia declara, tá vendo os verbos aqui? Todos de comunicação, de fala, de conversa. Ele está dizendo que a natureza fala, que a natureza prega. E uma noite revela conhecimento a outra noite. Seu discurso. Ele está dizendo, a natureza é um pregador. A natureza prega. Sem discurso nem palavras, não se ouve a sua voz. Mas a sua voz se faz ouvir. Calada, ela prega. O salmista está dizendo isso. Calada, a natureza prega. Que só o Senhor é Deus, que existe um Deus. Verso 4, mas a sua voz se faz ouvir por toda a terra, e suas palavras até os confins do mundo. Ali pôs uma tenda para o sol, que como noivo sai do seu aposento, e como herói se alegra a percorrer o seu caminho. Sai de uma extremidade dos céus e percorre até a outra extremidade, nada se esconde do seu calor. Ele está usando uma linguagem poética para falar do nosso sistema solar. E obviamente a partir do ponto do observador. Olha, o sol, ele nasce no leste e percorre todo o seu caminho e se põe no oeste. Olha que coisa, essa é a linguagem dele. E verso 7 em diante, ele fala da lei do Senhor e eu vou falar sobre isso mais à frente. A natureza é um pregador do Senhor, é o primeiro pregador, como Paulo fala em Romanos capítulo 1. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou por meio das coisas que foram criadas. Os atributos invisíveis de Deus, o seu eterno poder como a própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, por meio das coisas que foram criadas. Atributos invisíveis, diz Paulo, se pode perceber por meio das coisas que foram criadas. É o que Paulo está afirmando. A natureza revela quem Deus é. Ao longo da história, os pregadores do Evangelho, ao longo da história, os pregadores da revelação especial, aqueles que receberam uma revelação especial de Deus, os profetas e apóstolos, eles pregaram essa revelação. E eles foram calados, basicamente, de duas maneiras. Por dois caminhos. Primeiro, prisão. Segundo, morte. Agora, este pregador, a natureza, tem sido calado por meio da falsa ciência, chamada darwinismo. Na nossa crença, um ser inteligente criou todas as coisas. Na perspectiva evolucionista, viemos de uma explosão cósmica, algo do tamanho de uma ervilha, continha energia, tempo, espaço, matéria, ou seja, toda a realidade física. Isso se expandiu, explodiu, e dessa explosão, o universo organizado veio a existir. Essa é a perspectiva ateísta. Essa é a perspectiva darwinista. A partir daí, houve uma evolução. Nós fomos evoluindo por meio de seleção natural, onde os mais adaptados sobrevivem. Essa é a perspectiva de Darwin, essa é a perspectiva mundana, essa é a perspectiva de toda a ciência hoje. Essa perspectiva moldou a ciência, moldou toda a maneira como nós enxergamos toda a realidade. A psicologia, por exemplo, como eu já falei para vocês tantas outras vezes, ela tem uma base antropológica darwinista, ou seja, quem é o homem? A Bíblia declara, é um ser criado à imagem e semelhança de Deus. Quem é o homem? Responde Darwin. Matéria. Evoluímos de bichos. Evoluímos do nada. Como disse o Dr. Marcus Eberlin, o nada pegou o nada e fez o tudo. Essa é a perspectiva dos ateus. E aí isso eles chamam de ciência. Um réptil foi evoluindo. Dinossauros foram evoluindo e nós chegamos até aqui. Se nós falamos que uma mula falou, eles dizem loucura. Mas se nós dissermos que um réptil se transformou num ser humano um dia, aí é ciência. Por que bilhões de anos? Milhões de anos. Tudo com os milhões de anos se resolve. É um absurdo. É um absurdo. E esse absurdo é imposto goela abaixo. Há uma ditadura nas grandes na academia em relação a isso. Discordar é crime, é blasfêmia. É blasfêmia.
É claro que é blasfêmia. Sim, é um termo religioso. Porque é isso mesmo que é o darwinismo. Uma falsa religião. Primeiro, o darwinismo é ridículo. Ridículo. Vamos, tá ruim de ver, né? Para vocês vai ficar ruim. Para o meu pessoal da internet vai ficar bom. Como, por exemplo, surgiram os morcegos? Darwin explica. Podemos imaginar que está cheio disso no livro dele. A gente imagina, a gente supõe. É verdade. Uma abordagem científica seria essa. Você tem uma hipótese, e depois você testa essa hipótese, para ver se ela encontra um paralelo na realidade. Primeiro você tem uma ideia, uma hipótese no mundo das ideias, aqui, e você depois precisa checar com a realidade. Você não pode fazer isso com Darwin. Tudo é eu suponho, eu imagino. No livro A Origem das Espécies, tudo é assim. Eu suponho, eu imagino. Podemos imaginar que, à medida que certas criaturas desenvolveram membranas entre os dedos, inicialmente, alguns falam de roedores, ele está falando dos roedores, subiram lá, alguns mamíferos que subiam para fugir de seus inimigos, ficavam nas árvores. Essa é a perspectiva de Darwin. Eles ficavam nas árvores. E ele continua. Podemos imaginar que à medida que essas certas criaturas desenvolveram membranas entre os dedos, inicialmente usadas para planar entre galhos das árvores, a seleção natural, ele fala como a seleção natural fosse uma pessoa mesmo, uma divindade, uma entidade para ele. A seleção natural favoreceu as que melhor se adaptaram a esse hábito de planar, até que com o tempo as membranas se tornaram asas. Ele está dizendo o seguinte, esses mamíferos, por conta do ambiente, fugiam de seus predadores e ficaram então nas árvores. E ali eles tinham que pular para outras árvores. Então eles planavam. E de tanto planar, nasceu uma asa. É sério, é isso que ele está dizendo. Eu peguei esse exemplo que eu achei o mais simples. Vocês riram, seus ignorantes? Como vocês podem questionar o Papa Darwin? Por exemplo, ele fez uma viagem. Ele fez mesmo. Fez uma viagem. Ele foi para a ilha de Galápagos e lá ele observou os tentilhões, os bicos deles, como que tinham a ver, aquilo facilitava que eles se alimentassem naquele ambiente. Aí ele supôs, é porque eles evoluíram. Qual a prova? Qual a prova disso? Não tem. Nenhuma. Pelo contrário, todas as leis genéticas, físicas, são contrárias ao darwinismo. Será que a resposta não é outra? Por que o peixe está na água? Porque Deus o fez para lá? Ah, não, ele está ali porque ele se desenvolveu, por si só criou guelras, com o passar dos anos. É um absurdo porque Mendel, o pai da genética, refutou Darwin. Ele provou por meio de seus experimentos com ervilhas que nós temos uma carga genética, nós temos uma identidade, e nós só podemos transmitir aos nossos filhos, aos nossos descendentes, o que está em nosso DNA. Mendel provou isso. O corpo, ele pode fazer adaptações. Ele faz algumas. Mas isso não é evolução. Exemplo. Se você começar a nadar muito, vocês já repararam como que são os nadadores? Já viu como é que as costas deles são largas? Bem largas. Bem largas. A maioria deles. O seu corpo faz algumas adaptações. Mas, se você viver 10 horas, 15 horas, 24 horas nadando, vai surgir guelras em você, que são os órgãos respiratórios dos peixes? Não vai. Mendel provou que não. Só podemos transmitir o que está em nossa carga genética. Tem variações. Variações de cor de olhos, por exemplo. Mas não é possível transmitir o que não está em nós. Mendel provou isso. É lei de Mendel. É lei de Mendel. É um absurdo. Mas há tantas outras coisas na ciência que prova o darwinismo e a teoria da origem de todas as coisas, como por exemplo, a lei da entropia. Diz o seguinte: processos naturais tendem a sair de mais organizado para menos organizado. Processos naturais tendem a sair de mais organizados para menos organizados.
O que é isso? De maneira mais simples ainda. Da ordem para o caos. Naturalmente, entregue a si mesmas, da ordem para o caos. Vocês podem verificar essa ideia. Há paralelos em toda a realidade. Faça na sua casa um teste. Se isso aqui é verdade. A ordem, entregue a si mesma, tende ao caos. Deixe sua casa um mês, não limpe, não faça nada. O que vai acontecer com ela? E com o tempo? Não pinte, não faça reforma, não faça nada. Você pode ver essa lei na sua casa de maneira simples. E é assim que todo cientista tem que fazer. Tem que provar e com linguagem clara. Agora, quando começam a usar as linguagens complexas demais, é justamente porque sabem que estão enganando. E aí eles vão dizer, tá vendo, vocês são burros. Vocês não podem entender. Mas o que eu expliquei aqui, qualquer um de vocês pode entender. Lei da inércia. Todo corpo tende a se manter em seu estado de repouso, a não ser que outra força seja exercida contra ela. Exemplo, esse celular aqui. Todo corpo tende a permanecer em seu estado de repouso, a não ser que outra força seja exercida sobre ela. Se ninguém mexer nesse celular, ele vai ficar aqui o resto da vida. Se uma força, por exemplo, da natureza, como o vento, não vier sobre ela, sobre o celular, ele vai ficar aqui para sempre. Para sempre. É assim que funciona. Vocês podem ver isso na natureza, vocês podem ver isso na realidade. Com seu filho, vocês fazem isso com seu filho. Quando vocês chegam lá na sua casa e tem uma parede, ela está ali imóvel. De repente tem uma marca de dedo ali vermelho. Houve uma mudança ali, uma alteração. Porque houve uma força exercida contra aquela parede. Cada um de vocês supõe o quê? Não, do nada. Seu filho fala que é do nada, eu sei. Você pergunta, quem fez? Ele fala, ninguém. O que você fala para ele nesse instante? Seu safado. Seus safados, picaretas. Mais um processo aí, Felipe. Felipe está aqui para me ajudar, graças a Deus. É estupidez. Diz o tolo no seu coração, não há Deus. Impressionante como que nos convenceram de que o ateísmo é o sinônimo da inteligência. Mentira! Como citei para vocês aqui no começo, 90% daqueles que ganharam o prêmio Nobel são crentes, 65% cristãos. Todos os grandes cientistas acreditavam em Deus. Mentem, e mentem, e mentem sistematicamente. Graças a Deus que nos últimos tempos nós temos a internet. Que hoje nós podemos saber, por exemplo, o quanto que aquela desgraça da Rede Globo mente sistematicamente. Cientistas também. Cientistas também. Darwinismo não é ciência. Vamos testar a tese do morcego? Um animal que não tinha asas, mas ele fica em cima, um mamífero, ele fica em cima da árvore por conta de seus predadores e fica vivendo ali. Então ele fica apenas pulando de galho em galho. E por conta de aprender a planar logo e fazer isso por muito tempo, se desenvolve asa. Ok. Então vamos testar isso, Darwin? Popper, no século passado, desenvolveu uma filosofia da ciência. E na minha opinião, ele não inventa. Ele apenas descobre o que é autoevidente. Popper fez a seguinte pergunta. Quando é que uma teoria deve ser classificada como científica? E o critério dele é: o critério do estatuto científico de uma teoria é a sua falsificabilidade. É possível testar se ela é falsa ou verdadeira? Ou refutabilidade. É possível refutá-la? É possível que a gente teste, investigue? Por exemplo, é irrefutável quando Maomé fala, vai ser assim, assim, assim no céu. É irrefutável, não tem como refutar. Pensando sem a Bíblia, na perspectiva natural. Por quê? Porque não tem como checar isso. Popper desenvolve a sua filosofia e esse princípio porque ele comparava a teoria de Einstein, dava como exemplo a teoria de Einstein, as teorias de Einstein, com psicologia, psicanálise e marxismo histórico. Porque o marxismo, Marx dizia que era científico. E ele então vai dizer que não era. O marxismo, a psicologia, a psicanálise não eram. Porque elas não podem ser verificadas. Não podem. Suas teses não podem ser investigadas. Você pode, por exemplo, dar uma definição mais ou menos assim. TDAH é
a pessoa que tem um problema com foco. Todo mundo tem. Como se mede isso? Como se testa isso? Quando o foco é anormal ou normal? Qual o critério? Quem estabelece? Não se pode. Não se pode. Ou seja, é irrefutável. Porque você pode simplesmente classificar todo mundo dessa maneira e todo mundo vai passar a se enxergar assim. Afinal de contas, quem aqui inúmeras vezes não perde o foco, não deixa de prestar atenção em algo? É irrefutável. Por isso não é ciência. Não pode ser testada. Esse é o pano de fundo do seu livro Conjecturas e Refutações, em que ele estabelece esse princípio. O critério para identificar o que é ciência pode ser testado. Ele cita, por exemplo, Einstein. Einstein fez uma previsão. Ele soltou uma hipótese. E a previsão dele se confirmou na realidade. Era verificável. Podia-se confirmar aquilo que Einstein falava. Vocês podem verificar animais evoluindo? Vocês podem testar a teoria? A gente pode? Não pode. Não pode. Ah, não, mas aconteceu há milhões de anos. Tá vendo? A gente tem que crer no escuro, como todas as falsas religiões. As falsas religiões, vocês precisam acreditar no escuro. O Papa disse que Maria foi assunta ao céu. Quem viu? Houve? Alguém verificou isso? Ninguém. Mas calem a boca. A falsa religião é assim, é com base na autoridade. Você tem que crer no escuro. Você tem que crer no escuro. Não há fatos verificáveis. Essa é a falsa religião. Esse é o darwinismo. Esse é o darwinismo. É pura fé no escuro. Na realidade, nem é fé no escuro. Só estou usando essa expressão porque, com base em todas as leis científicas, é fraude mesmo. Terceiro, a ciência é estudada por cientistas. Cientistas são homens, e homens são falhos. A ciência falha. Porque, em tese, tal coisa como se fosse uma entidade, a ciência. Já reparou? Quando a ciência fala, a ciência diz. É tipo o Papa mesmo. Amém. Não pode questionar. Não pode. A ciência falou. Calem a boca. O Papa de jaleco branco falou. Não existe tal coisa. Contra fatos não há argumentos. Mas os fatos são interpretados por um homem. E esse homem é falho. Primeiro, falemos dos equívocos. Basicamente assim, foi comprovado que aquilo que foi comprovado não é mais comprovado. A gente ouve muito isso. Essa é a história da ciência. Quantos aqui deixaram de comer ovo, tadinho? Né? Alguns aqui, ó. Agora pode. É ou não é? Eu como todo dia. Todo dia. A biogênese, já falei para vocês várias vezes, nem vou entrar mais em detalhes. Alan Francis, diretor do DSM-4, disse o seguinte: o que soa como mito fantasioso um dia foi a melhor ciência da época. E a melhor ciência atual será ela vista como nada além de mitos fantasiosos amanhã. Um cientista está confessando isso. Isso que hoje eles dizem, é lindo, é ciência. Razão. Passa o tempo e todo mundo fala. Mito, fantasia, fantasia. Primeiro, então, a gente tem os equívocos. Depois, nós temos as mentiras mesmo, em relação à ciência. A perspectiva de que o cientista é neutro, não mente, é infalível, incorruptível, é tão falsa. É quase uma crença no PT. Mesma coisa. Mesmíssima coisa. A indústria do açúcar subornou os cientistas para que eles mentissem em estudos dizendo que o açúcar não tem nenhum problema. O que faz mal mesmo era a gordura. A máfia da prótese, a gente deve lembrar, 10 anos, 15 anos, isso acontece ainda. Médicos que operavam pessoas, arrancavam a perna do cara sem precisar. Por quê? Porque ganhavam comissão de próteses. E mais, a gente tem na nossa igreja gente que trabalha em clínica. E eu falei aqui sobre a indústria farmacêutica, que eles chegam lá, nos consultórios dos médicos, com os remedinhos. E aí esses médicos, eles não precisam fazer faculdade. A indústria diz para ele, você vai usar isso aqui agora.
Você gosta daquele resort? Então, você vai nele. Isso aqui é fato, é documentado isso. É fato. Tem uma série na Netflix chamada Império da Dor, que relata uma história real nos Estados Unidos, que fala sobre como a indústria farmacêutica viciou toda a população nos opioides. O fundador da empresa, ele era psiquiatra. Ele fazia lobotomia, mas ele queria sair desse ramo. Não é minha ideia, é assim que os descrevem esse psiquiatra. Por quê? Você fazia a lobotomia na pessoa, você fazia uma vez só, porque elas passavam a vegetar. Então não era muito lucrativo. Ele quis migrar para o ramo das pílulas, porque você poderia vender para a pessoa a vida inteira. Ela iria morrer no final, mas era um tempo maior e um lucro maior. A droga que ele desenvolveu, que a sua empresa desenvolveu, era mais forte que a heroína e prometia aliviar a dor. Tem uma cena do filme que é interessante, do seriado. Os cientistas falaram para ele, para o dono, você quer pegar uma droga com o dobro de efeito da morfina, uma droga pesada, mais pesada que a heroína, e você quer dar isso para todo mundo? Aí sabe como que o dono respondeu? Quando um paciente está sob supervisão de um médico, os remédios são incrivelmente seguros. Quando o doutor fala na sala para você de branco, gente, não é? O símbolo da incorruptibilidade. Quando o doutor fala para você de branco lá, trons como catreste, tome esse remédio, é irrefutável. É irrefutável. Se você ingere uma droga por 30 anos, maconha, 30 anos. Vocês viram, lembra aquele caso daquela mulher? Ficou famosa, nem tinha tanto meme ainda. Era uma mulher, eu acho, que ela dizia o seguinte, eu fumo maconha todo dia 30 anos, não sou viciado. Lembra? Todo mundo riu. É óbvio que isso é a classificação ideal de vício. A pessoa está 30 anos todo dia, ela não consegue parar. Se você ingere uma droga por 30 anos e você não consegue ficar sem ela, isso é vício. Mas se essa droga é receitada por um doutor, aí é tratamento. Ainda que seja durante toda a vida. Eu não estou aniquilando aqui os tratamentos reais, tá? Que existem, que a pessoa às vezes precisa mesmo tomar um remédio por um longo tempo. Mas há também os falsos tratamentos, em que a pessoa se torna dependente do remédio, depois ela fica sem o remédio e ela dá abstinência nela. Como os psicotrópicos, a gente já tem vários estudos mostrando isso. O doutor Daniel Berger, no seu livro Delírio do Desequilíbrio Químico, ele relata vários psiquiatras que tentaram parar com antidepressivos e não conseguiam. Porque viciam. Viciam. Mas se o doutor disse, os remédios nunca são perigosos, se um homem de branco recomenda. Nós temos, em se tratando da paleontologia, algo ainda pior, e é bem o ramo do evolucionismo. Fraude. Fraude. Homem de Nebraska, homem de Java. Deixa eu me explicar primeiro, mais uma vez. Aqui, ó, já vou voltar nessa daqui a pouco. Os evolucionistas dizem, não é bem assim, e de acordo com a teoria de Darwin, não é bem assim mesmo, mas serve de ilustração. Tá vendo? Tem aqui a tia Chita aqui, o primata, e a gente foi evoluindo, evoluindo, evoluindo. Então, houve vários seres intermediários no meio do caminho. Vários e vários. Vários e vários. Só que eles nunca acham isso nos registros fósseis. Nunca acham. Então, o que eles fizeram? Fraudaram. 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 Homem de Nebraska. Fraude. Aqui a prova um ser intermediário. Porque se existiu essa evolução, houve vários seres intermediários. Cadê esses seres intermediários nos registros fósseis? Eles nunca achavam, então eles inventaram. Homem de Nebraska, homem de Java, homem de Neandertal, Lucy, homem erectus, tudo ou grande engano, ou a maioria deles farsa. Vou citar só um. O homem de Piltdown. Ficou durante mais de 40 anos no museu, como prova da teoria da evolução. O crânio humano combinado com a mandíbula de um orangotango e dentes de chimpanzé, todos modificados artificialmente para parecer mais antigos e compatíveis com a teoria. Não tem como dizer que foi um engano, porque eles modificaram artificialmente. Fraude mesmo. Lembra do Chesterton? O elo perdido é isso aqui. Cadê o elo perdido? Cadê o ser intermediário para provar a teoria da evolução? Por isso eles falam em elo perdido. Chesterton disse, é engraçado que eles sabem tudo sobre o elo perdido, mas o elo está perdido.
É isso. Lembra da história clássica do conto de fadas, O Rei Está Nu? Lembra? 2 homens picaretas chegaram diante do rei e disseram: Rei, nós somos alfaiates e vamos fabricar a roupa mais chique, cara de todos. A sua roupa será única. Mas a roupa, ela tem um critério, essa roupa. É uma roupa especial. Só os inteligentes podem vê-la. E o rei falou: ó, que maravilha. Ótimo. Os picaretas foram produzir a roupa. Voltaram e trouxeram a roupa, que não era nada. Invisível. Lembre-se disso, meu rei. Só os inteligentes podem ver a roupa. Você está vendo a roupa? E o rei disse: óbvio. É óbvio que estou vendo. E o rei então vestiu a roupa e ficou pelado. E ele então fez uma grande carreata para expor a nova roupa, que somente os inteligentes podiam ver. E foi anunciado isso. Somente os inteligentes podem ver essa roupa. No meio do caminho, todo mundo achando muito estranho o rei pelado. E todo mundo achando isso, ele foi enganado. Todo mundo já havia percebido. Mas ninguém tinha coragem de falar. De repente, um menino sem noção, tadinho. Porque meninos não têm noção do perigo. O rei está pelado. Essa história visa retratar que muitas vezes a realidade é definida por aquele que tem poder. Porque o rei, mesmo se reconhecendo, ele percebeu: eu estou nu mesmo. Mas ele não quis reconhecer, então ele falou: eu estou com roupa assim. E calem a boca, e aquele que disser alguma coisa vai ser preso. Inúmeras vezes as percepções da realidade, conhecimentos científicos são feitos assim, com base na porrada, com base no poder, na autoridade, e não com base em ciência real. Quarto, os fósseis. O que são os fósseis? Eu já estou encerrando. São os restos de seres vivos que foram preservados, principalmente em rochas. Ou seja, quando vocês morrem, o que vocês viram? O que vocês se tornam? Pó. O que é o fóssil? Não, quando você é conservado por alguns fenômenos da natureza, diante de algumas circunstâncias, se preserva muita coisa da sua estrutura. Isso são os fósseis. É daí que a gente tem conhecimento dos dinossauros. Nos registros fósseis não há seres intermediários. Não há. Que eu mostrei para vocês. Veja o que Darwin disse. Mas como pela presente teoria inúmeras formas intermediárias devem ter existido, porque não as encontramos incorporadas em incontáveis números na crosta terrestre. É Darwin que está falando, tá, gente? Origem das espécies. Se a minha tese é verdadeira, isso é a hipótese. A gente tem que encontrar respaldo na realidade. Se teve um primata aqui, e nós, o homem, estamos aqui, e pense mais longe ainda, da ameba lá, tá? Veio tudo. Eu estou só encurtando. Houve muito mais seres intermediários do que você, completo e perfeito como você está hoje. Portanto, por probabilidade, deveria existir muito mais seres intermediários nos registros fósseis do que seres completos, perfeitos como você. Como a cobra e por aí vai. O próprio Darwin está reconhecendo isso. E ele continua. E esta talvez seja a objeção, o fato de que a gente não acha ser intermediário nenhum. Esta talvez seja a objeção mais óbvia e mais séria que pode ser levantada contra a minha teoria. Aí ele deu uma explicação. A explicação para isso reside, segundo creio... Como é que é? Segundo o quê? Creio, eu acho. É tudo assim, Darwin. Eu suponho, eu acho, talvez, não sei o quê. Entendeu? É tipo... Como é que é aquele personagem lá do Auto da Compadecida? O Chicó. O Chicó, um dia ele foi lá e pegou o peixe, nadou e segurou o peixe, ele foi. Aí o amigo dele falou: mas como você fez isso, Chicó? Eu não sei, só sei que foi assim. É o Darwin. Eu não sei, eu só sei que foi assim. Que eu suponho. Segundo creio, a explicação para isso é a extrema imperfeição do registro geológico. A gente não tem muitas amostras ainda. Ok. Olha que coisa interessante do Dr. David Hope, que foi diretor do Museu de História Natural de Chicago por muito tempo. Nós estamos agora há cerca de 120 anos. É porque ele disse isso há algum tempo. Na realidade, estamos há 165 anos, porque Darwin publicou o seu livro em 1859. Nós estamos agora há cerca de 165 anos. Pode continuar o que ele disse, porque continua do mesmo jeito. Após Darwin. E o conhecimento do registro fóssil tem sido amplamente expandido. Nós temos agora cerca de 1/4 de milhão de espécies. Isso há 40 anos. Agora a gente tem muito mais.
Temos cerca de 1/4 de milhão de espécies de fósseis, mas a situação não tem mudado muito. O registro da evolução ainda permanece surpreendentemente abalado. Continua-se sem o elo, o ser intermediário. Isso aqui é probabilidade. Imagine, São Paulo tem 20 milhões de habitantes na cidade, na grande São Paulo ali. Vamos imaginar que 90% deles sejam corintianos. 90% deles vão ver o time deles cair esse ano, pela graça de Deus. Imagine. E não tem quase palmeirense lá. Mas aí a gente sai para procurar esses corintianos. E a gente não acha nunca. A gente não acha. Será que é porque eles não existem? Quinto e último princípio. Os céus proclamam a glória de Deus. O Sol é uma estrela de quinta grandeza. Diâmetro, 1.400.000 quilômetros. Massa, 2 elevado a 30 quilogramas. O Sol transforma 4 milhões de toneladas de energia por segundo. E é apenas uma estrela. Há 3 vezes mais estrelas no céu do que areia na Terra. Veio da ameba. O universo. Os cientistas medem por meio da velocidade da luz. Só para você ter uma noção de espaço, vai. São Paulo a Sergipe, por terra, dá 2.177 quilômetros. Viajando na velocidade da luz, você iria e voltaria em 70 vezes em 1 segundo. Em 1 segundo. Essa é a velocidade da luz. E é assim que eles medem o universo. É gigantesco. Nosso planeta, nosso sistema solar, gigantesco. Tudo da ameba. E foi evoluindo. Tia Chita um dia entrou. Nós temos na nossa galáxia um planetóide chamado Quaoar. Quanto tempo viajaremos do Sol até o Quaoar? Um jato supersônico que viaja a 2.200 km por hora, 332 anos a gente levaria. Isso que a gente está falando aqui do nosso sistema solar, do nosso bairro. Num ônibus espacial que viaja a 25.000 km por hora, 29 anos. Existem bilhões de galáxias, eles estimam. Veio do nada. O nada construiu isso aqui. Esse é o planeta Quaoar. O homem. O código genético da ameba possui informação suficiente para encher mais de 1000 vezes a enciclopédia britânica. Veio do nada também. O olho humano. 137 milhões de células especiais que respondem à luz e enviam mensagens para o cérebro. O sistema óptico entrega e interpreta até 1,5 bilhões de mensagens de pulso em 1 milissegundo. Do nada também. O próprio Darwin disse isso aqui, ó. Supor que o olho, com toda a sua capacidade de ajustar o foco para diferentes distâncias, de se ajustar a diferentes quantidades de luz e de corrigir a aberração esférica e cromática, poderia ter sido formado por seleção natural, parece, eu confesso, livremente, absurdo no mais alto grau possível. Acho que talvez aí é a única parte verdadeira do livro dele. Não é verdade. Eu e você não viemos do nada. Nós viemos de Deus, que criou você, que criou todas as coisas. O Verbo, que é Jesus, estava com ele. E tudo o que foi feito por meio dele. Inclusive você e eu. Que ele nos viu, substância ainda informe. E no livro dele ele escreveu e determinou cada um de nossos dias, quando nenhum deles havia ainda. E não tem como fugirmos dele, porque se eu subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detém nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão, a tua destra me sustenta. Eu não tenho parentesco com a tia Chita. Eu fui feito à imagem e semelhança de Deus. Eu não vim do nada. E como eu vim de Deus, um dia eu vou voltar para ele. E você também. Vamos ficar de pé?